Fala, gremista, tranquilo? Eu sou o Guto Bender, do Onde Estiver o Grêmio, endereço do blog e mais um monte de informação que está aparecendo agora, está num dos cantos da tela do vídeo, geralmente vai aqui em cima. É dura essa vida de dar opinião sobre o Grêmio, principalmente porque sendo eu chato do jeito que sou, eu preciso me submeter a algumas coisas que eu podia passar direto, passar batido. Então hoje eu vi que o Guerra deu entrevista aí num programa esportivo aí do Rio Grande do Sul, e o diabinho veio aqui e começou a dizer, vai lá assistir, vai lá assistir, vai lá assistir, e eu me segurei, porque aqui no Rio Grande do Sul, para quem está assistindo em outros lugares aí, aqui no Rio Grande do Sul é feriado hoje, e além de feriado eu estou de férias. Então eu fiz assim, ó. Só que depois a gurizada começou a falar lá no Zat, e o diabinho voltou e disse, vai lá olhar, vai lá olhar, vai lá olhar. Eu fui lá olhar. É uma coisa indescritível. Mas explica. Explica muita coisa. E hoje, inclusive, eu me lembrei que o meu candidato era o Paraguaçu. O ano passado eu falei sobre isso, eu fiz vídeo sobre uma das últimas entrevistas que eu vi de cada um, e eu disse que o Guerra me parecia o mais romildiano dos dois. Se confirmou. Se confirmou. O Guerra, ele não é o governador, só porque o governador ele tem mais ele tem uma capacidade de falar sem parar, sem perder o fôlego, que o Guerra não tem. Mas o que tu tira dali é a mesma porcaria. É o mesmo deserto, é a mesma imensidão de nada que tu tirava das entrevistas do governador. Vamos lá. Eu peguei 2 ou 3 pontos que me chamaram mais a atenção, porque do resto não se aproveita nada. Então, ele segue e ele vai para a entrevista. Isso aqui é o pior. As pessoas não têm, realmente as pessoas não têm mais vergonha de ser burras, indigentes intelectuais. As pessoas não têm. Elas fazem questão de publicizar a própria burrice, a própria ignorância. Então ele continua dizendo que o Bosta Lupe entrega mais do que se esperava. Aqui tem dois problemas. O primeiro é tu mostrar um desconhecimento perigosíssimo para um presidente de um clube do tamanho do Grêmio. Porque se tu realmente acredita que o Bosta Lupe está entregando mais do que se podia esperar esse ano,
tu tem um desconhecimento abissal sobre o futebol. Para além disso, ainda é de uma burrice absoluta, porque se tem uma coisa que se pode elogiar da gestão do Guerra esse ano, foi a remontagem do time no início do ano. Tem uma coisa para ser elogiada na gestão do Guerra, é a remontagem do time no início do ano. E o que ele diz quando ele diz que o Bosta Lupe está entregando mais do que se esperava? Que a remontagem do início do ano foi uma bosta. Ou seja, o trabalho dele no início do ano foi uma bosta. Foi uma bosta. Ele entregou porcaria pro Bosta Lupe, e o Bosta Lupe tá levando essa porcaria que ele entregou muito além do que se esperava. Consegue entender? Porque é aquela coisa que eu digo, se o ser humano tem 1,5 neurônio na cabeça, ele consegue fazer uma sinapse torta, mas consegue fazer. O Guerra não tem. O Guerra não tem. Porque, e é advogado, mas por conta de uma idolatria inexplicável, o cara bota no lixo o seu trabalho para exaltar o seu trabalho que foi bom, para exaltar o trabalho péssimo desse arigó a quem ele idolatra. A alternativa disso é que o trabalho bom lá do início do ano fosse do Calef. Eu faz muito tempo no Grêmio que quando um dirigente, principalmente do futebol, é queimado, escorraçado, do jeito que o Calef foi, eu desconfio que o cara estava botando ordem no negócio. Mas, enfim, isso é só uma desconfiança minha. Bueno, segundo ele, porque os caras quiseram saber o que o Grêmio vai fazer, porque não tem mais o Bitelo e o Soares está saindo no final do ano. E ele disse que para o Soares não tem substituição à altura, apesar de ter vindo com aquela frasezinha feita, entendeu? De livro de autoajuda. Não é autoajuda, é alta-ajuda. O cemitério está cheio de insubstituíveis. É verdade. Tá, dá um chute numa moita, sai um Soares. A mente do Guerra, eu vi naquelas entrevistas, eu vi que é muito curto. A capacidade cognitiva é curta. Mas sobre o Bitelo, não. Sobre o Bitelo, ele acha que, inclusive, pode já ter o substituto dentro do próprio Grêmio. É o Natan. Eu vou repetir. Ele acredita que, para o Bitelo, o substituto pode estar dentro do próprio Grêmio. E é o Natan. Depois ele larga outra. É pérola em cima de pérola.
Depois ele larga outra que, perguntado sobre o problema da falta de combatividade, competitividade em determinados jogos, ele diz que, abram aspas, se a gente soubesse, a gente faria um time imbatível, fecha aspas. Bom, se alguém achar que eu tô mentindo, é só ir lá e assistir a entrevista. Sim, se a gente soubesse, a gente faria um time imbatível. Ou seja, depois ele consegue ver o tamanho da besteira que ele disse e quis dar uma remendada e disse que, pois é, isso é como uma peça de teatro, as pessoas vão lá e assistem a peça, mas elas não sabem que todos os dias há muito ensaio, muita conversa, então a gente ensaia e conversa todos os dias. Estão batendo cabeça no Grêmio, isso aí não tem dúvida, não tem dúvida. Mas a maior de todas, e eu deixei a maior para o final, lógico, eu sou bandido, deixa eu até ver, é a maior. É a maior de todas. A maior de todas foi quando ele disse que o futebol é quase uma aposta. A gente aposta que o adversário vai jogar de um jeito e monta o time de uma determinada maneira. E às vezes a gente chega lá e o adversário joga de outra forma. E nada do que a gente planejou dá certo. Essa aqui, vocês vão me desculpar, mas essa aqui eu vou repetir também. Futebol é uma aposta. A gente aposta que o adversário vai jogar de uma determinada maneira e monta o time para enfrentar esse adversário. E o adversário joga de outra forma. Só faltou dizer, e aí a gente perdeu a aposta. Ou seja, correção. Não tem? Não tem correção? Não tem alternativa? Não tem plano B? Agora é oficial o que eu venho dizendo há anos. O que eu venho dizendo há anos é oficial, foi oficializado pelo presidente do clube. Foi oficializado pelo presidente do clube. O futebol é uma aposta. Eu vou repetir, o futebol é uma aposta. A gente aposta que o adversário vai jogar de uma determinada maneira e monta o time para enfrentar. E aí o adversário joga de outro jeito. E aí não tem correção. Não tem correção porque quem está na casa mata não consegue corrigir. É indigente intelectual e não consegue corrigir. Só consegue fazer assim, quando retoma a bola, e fazer assim quando a gente perde a bola. 1.200.000 para quando a gente pega a bola fazer assim, e para quando a gente perde a bola fazer assim. Porque apostou que o adversário ia jogar de um jeito e o adversário jogou de outro.
Vocês entendem agora por que o Grêmio faz jogos muito bons e em seguida faz um jogo muito ruim? O muito ruim é porque o adversário jogou de outro jeito. Vocês entendem agora por que o Grêmio faz períodos do primeiro tempo muito bons e da metade em diante passa a ser dominado pelo adversário? É porque o adversário tem técnico. O adversário tem técnico que enxerga o que está olhando, o que está vendo e corrige o time. E quando corrige o time, mata a aposta do Grêmio. E do lado de cá tem um treineiro que não sabe enxergar o que está vendo. Tá aqui. Não sou eu que estou dizendo, é o presidente do clube que disse isso hoje. Não é certo. Ah, eu esqueci disso. Ele disse que não é certo que o Bosta Lupe fica pro ano que vem. Ou seja, é Bosta Lupe até o final. É um banana. Guerra. Tu é um banana. Além de entender chongas de futebol. Está oficializado pelo presidente do clube. O Grêmio faz apostas nos jogos e perde a aposta quando o adversário não joga do jeito que apostou. Deem dislike aí, seus merda. Dá dislike aí. Dá dislike, tá aí, ó, o presidente do clube. Não sou eu que estou falando. Rapaz, olha, é de perder a vida cerveira. Um abraço para vocês, gurizada.